Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, agendou para o próximo dia 24 o julgamento sobre a descriminalização para uso pessoal. O caso vai ser discutido no plenário da Corte, sendo o ministro Gilmar Mendes o relator do processo. Paulo Martins. Nós estamos acompanhando um processo, ele já vem de muito tempo, que esse pessoal não tem voto para mudar a lei. Qual que é o objetivo deles? Descriminalizar o uso de drogas, comércio de drogas, produção de drogas. É isso. Precisam fazer com que a drogadição na sociedade seja expandida, deixar as pessoas em forma de zumbis, despolitizar. O uso de drogas, a cultura do uso de drogas, ela foi introduzida no Ocidente, isso segundo a denúncia de um dissidente da KGB, Yuri Bezmenov, uma palestra em Los Angeles em 1983, como uma forma que a KGB descobriu e entendeu que era eficiente para despolitizar o homem ocidental, tornar aquela sociedade passiva e não ativa, não pujante, como era, uma destruição de valores e tal. Então esse é o componente político disso. E ele vai se refletindo, tem outras situações, mas ele vai se refletindo em essas atuações e ações jurídicas, na cultura jurídica e tal. E uma cultura de elite jurídica e não necessariamente popular. Você tem uma sociedade que vota em representantes que não querem fazer leis que venham a legalizar porte, uso, produção, qualquer outra coisa. Então eles utilizam utilizam da elite jurídica para fazer isso via judiciário, que é o que vai acontecer agora. E vai se fazendo aos poucos, não pode dar uma canetada de uma vez. Então é para o consumo pessoal, depois pode consumir, mas não pode comprar. Então tem que poder comprar, tem que poder produzir, enfim, gerando um efeito, claro, nocivo, absurdo para a sociedade. Muitos deles acreditam que estão fazendo bem até, porque estão no parafuso e nem sabem onde estão. Mas muita gente muito importante que financia todos esses movimentos sabe de tudo isso, quer isso e está conseguindo. Certamente o STF vai fazer esse serviço, sendo mais um passo para colocar as drogas mais próximo das famílias brasileiras. Obrigado, Paulo Martins. Qual a sua análise, Andrei? Anselmo, eu acho que o Paulo foi cirúrgico. Eu acho que... Eu também concordo que o STF é o voto da ministra, mas eu também concordo que o STF vai partir para esse caminho, pois nós sabemos quais são os objetivos, né? Como o Paulo bem destacou, eles liberarem a venda logo de cara iria assustar demais, né? Todo mundo ia achar esquisito. Agora, se eles liberarem só o porte ali da pequena quantidade para o consumo, aí como ele comentou, aí vem devagarzinho, mas se ele pode ter... Se não é crime ele ter ali para o consumo, então por que é crime ele fazer a sua própria produção, ele, né, de alguma forma ali plantar, dependendo da substância, enfim. Então, é bem nessa linha. É a técnica da cabecinha. Perdoe-me, mas vai para fazer... Vai devagarinho. E, veja, você vai... O senhor está muito pornográfico. Eu tô incontrolável. Você não vai descriminalizar o furto, mas você faz o seguinte, você descriminaliza a receptação, entendeu? Aí vai ter um boom, um mercado enorme, aí você perde o controle sobre aquilo. Poxa, agora é tanta gente, então vamos mexer ali, e assim vai se revogando as coisas. É esse o caminho. E o que entristece, né, Samuel? Nós sabemos que a droga destrói as famílias, né? Ela não pune somente o usuário, ela pune toda uma família. E todo mundo que convive até com aquela família. Então nós sabemos que ela é responsável pela destruição da família. Mas quando a gente pensa qual é o plano deles da instituição do comunismo, a gente sabe que um dos planos é a destruição da família, né? Uma das formas de instituição é a destruição da família. Então se a droga, Paulo, destrói a família, olha que beleza, vamos descriminalizar o porte de droga e automaticamente já vamos destruir a família para facilitar a implementação do plano da instituição do comunismo. E desça o pau na igreja. Ricardo Salles.
Mas só a cabecinha. Com a igreja já está no porrete direto. Já. Veja, eu acho o seguinte, o Brasil está sofrendo as consequências de uma destruição cultural, como o Paulo sempre diz, há muito tempo. Isso vai invadindo a seara da legítima defesa, quando os caras querem te proibir de ter arma de fogo, até para se defender em casa, na propriedade rural, né? E você vê, foi uma briga essa semana minha lá na Câmara dos Deputados, que a boa parte dos militares que atuavam nesse assunto de arma de fogo eram desarmamentistas, é um contrassenso. O cara é militar, pô. Fizeram toda a sorte de dificuldade. Veja como essa ideologia infiltrou, inclusive, nas Forças Armadas. O Serviço de Fiscalização e Controle de Produtos Controlados, lá o FPCC, sei lá o quê, é o troço mais difícil de conseguir qualquer coisa. Todos os atiradores do Brasil reclamaram. Aí você vai nas escolas, ideologia de gênero, falta de disciplina, livros escolares falando as maiores barbaridades. Sobre o campo, então, nem se fala. Não é à toa que tem aquele grupo de olho no material escolar, que é o pessoal dos produtores rurais que fica olhando tudo que colocam contra o agro nos livros escolares e nas escolas. Pois, essa coisa das diferentes formas de família e tudo mais. Aí agora, acho que foi ontem, uma decisão que não pode mais ter revista íntima no pessoal que vai nas cadeias fazer visita de preso. Quer dizer, agora virou um insulto você fazer revista íntima. Então, imagina o que vai entrar dentro das cadeias. Aí, tudo o que a gente está vendo de restrição, direito de liberdade de opinião, de expressão e tudo mais. Nesse tema das drogas em especial, eu tenho uma posição muito firme. Eu acho que toda droga, toda pessoa que for pega com droga é cadeia. Não tem essa história de usuário, menor potencial ofensivo, TC, só faz um TC. termo circunstanciado. É o seguinte, playboyzinho, engraçadinha, patricinha, que foi pego comprando cigarro de maconha na porta do não sei aonde, cana. O sujeito foi pego com 2 cigarros de maconha, andando lá na Vieira Soto, cana. O cara andou na Paulista lá, que nós está cheio. Você na Avenida Paulista está um cheiro de maconha desgraçado. Foi pego com maconha, cana. É o que o Paulo falou. O cara que compra, vamos dizer, carga roubada, o que ele é? Receptador. Sujeito que compra relógio roubado, receptador. Sujeito que compra não sei o que roubado, receptador. Sujeito que compra um produto ilícito, que é a droga, é receptador. Ou seja, pega esse bando de maconheiro que tem aí, essa turma das drogas, mete todo mundo em cana. A turma vai parar com essa coisa de engraçadinho em 5 minutos. Esses caras que ficam fumando, cheirando, fumando crack, o raio que os partem, nós temos que aguentar essa coisa toda. Chega. Mas não vai faltar cadeia. Constrói cadeia aí. Pega aquele exemplo lá da América Central, lá, onde é que foi? El Salvador, Porto Rico, um desses aí, que fez uma cadeia para 40 mil pessoas de uma vez. El Salvador, o El Bukele. Salvador, pronto. 40 mil, enfia 40 mil na cadeia, fim de papo. Vai acabar essa brincadeira. Entendeu? Vai acabar. Assiste o filme Tropa de Elite aí, que você vê bem o que é que eu estou falando. E outra, né, Salles? Não faltariam vagas nas cadeias, porque a partir do momento que tivesse uma pena dura, que fosse punido dessa forma, Diminuiria, as pessoas iriam evitar o consumo. Muitas pessoas que hoje consomem porque, não tem problema nenhum. Você vê naqueles programas policiais, sabe aqueles programas que mostram a rotina dos policiais? Os policiais perguntam, você usa droga? A pessoa responde, não, só fumo maconha. Como se já não fosse mais uma droga. Ela responde, não, só fumo maconha. Esse filme, eu gosto muito desse filme do Tropa de Elite, Paulo, pelo seguinte. Ele mostra, Anselmo, a hipocrisia da classe média alta e tudo mais, principalmente dos centros urbanos. Da minha cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, não sei se em Curitiba também É a tem mesma essa coisa, reproduz a mesma essa turma aí. Mas é o cara que fala da violência policial, que onde já se viu, problema social, o traficante, não sei o quê, porque a polícia, sussu, velhinho e tal. É o cara que incentiva o tráfico. O cara fica tocando violão com sunga de crochê lá no Leblon e vai no pé do morro comprar droga. Aí depois reclama que tem tráfico e que a polícia é violenta. Aí quando ele é assaltado, ele não liga pro Sol da Paz, ele liga pra polícia. Dá vontade e fala assim, vai soltar pomba lá vai soltar pombinha lá na Vieira Soto, não enche o saco, pô. Você não tá falando mal da polícia?
Aquele filme foi sensacional e tem que ser revisto toda hora, porque ele chama a atenção para a responsabilidade individual. Foi a primeira vez que teve aquela abordagem. Ei, você paga a bala, bonitão. Fica fazendo poesia aí. Olha a cara do Adriano Jorge ali. Você Ele é soltador de pomba na Vila falando em Solto. Foucault. Isso. Soltador de pomba da Vila Solto. É você. É você aí, tá ok? É você. É você aí, pô. E na faculdade de Direito... Comunista. Eu sou mineiro, rapaz. É isso aí. Colocar uma pimenta. Pão de queijo com maconha. É Isso você aí, mesmo. fumador da Pampulha. Vou mandar o Zema te dar uma geral aí. Não, eu tô em São Paulo. Eu vou colocar uma pimenta nesse debate aqui. Você sabe que Aumenta o durante som. muito tempo eu até advoguei de alguma forma pela liberação das drogas de uma maneira geral, como liberal que eu fui. Hoje eu me tornei mais conservador, porque eu acho que a liberdade, sem um princípio de moralidade ou de ética, ela não funciona. Trocou E aí você usa o sapatênis liberdade de pela maneira botina aqui, completamente né? irresponsável. Você usa a liberdade Olha a de maneira botina do completamente Paulo. irresponsável. E a sociedade brasileira, sobretudo, que tem parcos elementos de educação, de ascensão intelectual através da educação, a educação ainda muito pobre, as pessoas não têm acesso à informação para saber os males, os malefícios imensos que uma droga produz na sociedade, na família, na pessoa. Ou seja, é um crime, lesa pátria, lesa indivíduo, lesa família, você deixar que as pessoas consumam drogas sem saber exatamente o que elas estão construindo e fazendo contra si mesmas. Poderia o Estado fazer uma propaganda contra drogas? Olha, isso é absolutamente ridículo. Porque qualquer tipo de propaganda vai ser vista como opressiva por um jovem periférico que não tem, não ganha nem meio salário mínimo, não tem nem institutos para se educar. O exemplo do Tropa de Elite que vocês trouxeram é muito bom, porque eventualmente mostra que o tráfico de drogas, o sujeito que compra um cigarro de maconha, uma trouxinha de cocaína, ele está pagando a bala que vai eliminar uma pessoa, uma criança, um idoso, um trabalhador ali na ponta. Ele vai financiar o narcotráfico que financia o crime institucionalizado no Brasil. Ou seja, as coisas são intrinsecamente ligadas. Além de consumir droga, destruir a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de produção de um intelecto, a sua capacidade de exercer um trabalho efetivo e a sua capacidade de ascensão social. Ou seja, então é um crime quando o próprio Supremo Tribunal Federal, aparelhado que é por ministros e juízes progressistas que têm essa mentalidade esquerdista de liberação de drogas, que se toca, inclusive, com esse liberalismo absoluto, total, sem um princípio de conservadorismo, e esses ministros foram indicados por Lula e Dilma, ou seja, por PT, eles estão entranhando nessa cultura esse culto a drogas. Mas aí tem um paradoxo complicado. A esquerda hoje, eu escrevi um artigo para o Oeste e eu falo sobre isso, é sinônimo no Brasil e no mundo de censura. Você não pode fazer uma piada que você é considerado ofensivo, você não pode criticar um ministro do STF ou um presidente da República, você vai preso, você vai censurado, você vai oprimido por crime de opinião, porque é discurso de ódio, porque é ato golpista, porque é fake news, ou seja, tudo é proibido, tudo é limitado em nome de uma liberdade de expressão absolutamente limitada por uma suposta responsabilidade. A gente vê o Flávio Dino acusando e ameaçando redes sociais. Se vocês não fizerem o que eu estou mandando, o que o governo quer que seja uma lei autocrata, sem nem antes ter aprovado o PL da censura, vocês serão perseguidos como foram as pessoas durante as eleições. Terão perfis... O cara tá tão megalômano, ditatorial, que o cara quer apagar o Google, quer apagar o Facebook, quer apagar o Twitter, quer apagar o Instagram, quer apagar a internet no mundo, mas essa esquerda que está alojada no judiciário e na política brasileira, eventualmente quer o quê? Quer que todo mundo seja livre para poder arruinar a sua vida e a vida da família brasileira através do consumo de drogas. É um paradoxo estranho, mas tem método aí. E é um método praticamente leninista, que remonta lá da Revolução Comunista de 1917. Vamos dividir as pessoas, vamos arruinar a vida das pessoas, vamos esgarçar o tecido familiar para o quê? Para que nós, o Estado comunista, sejamos a mãe de todos os... Adri, isso é teoria da conspiração. Gente, a gente tem um comunista ameaçando as pessoas, a gente tem um judiciário
prendendo e censurando pessoas. A gente tem uma ditadura subliminar de uma opinião única imposta goela abaixo das pessoas, que as pessoas não podem nem pensar, nem protestar, nem criticar qualquer pessoa ou qualquer ideia que saia do governo, do STF. A gente está vendo opiniões censuradas do próprio Google, obrigado a se retratar e colocar uma opinião contrária. Mas aí o quê? Não, para consumir droga, para destruir a família, para destruir o cidadão, aí pode. Ou seja, o Estado quer. O Estado comunista, como princípio teórico básico e como ação efetiva que foi feita durante os 100 anos dos governos socialistas ditatoriais que foram implementados, que estão querendo implementar aqui, ele quer arruinar a sua vida, ele quer arruinar suas relações, quer dividir as pessoas entre brancos e negros, pobres e ricos, homens e mulheres, gays e heterossexuais, e depois deixar todo mundo malucão, drogado. Aí depois quem que vai cuidar de todo mundo é o Estado. E cuidar de uma pessoa drogada, quer seja por ideologia, quer seja por maconha, cocaína, quer seja por opressão ditatorial vinda do judiciário, vinda do governo, é cuidar do escravo dócil, que vai aceitar qualquer coisa de um governo que vai controlar a vida deles. Ou seja, o buraco eu acho que é muito mais embaixo nesse esquema progressista que eles estão querendo enfiar goela abaixo em todo brasileiro. Show!